A liderança do governo, ela, na verdade, foi algo que foi colocado para mim de forma assim, de susto. Eu nunca esperava ser a líder de governo da atual gestão, porque eu via outras pessoas que tinham mais afinidades Certo. dentro da bancada governista que poderiam exercer esse papel de líder do governo. Mas eu não sei por que motivo não houve, né, essa convergência para que essas outras pessoas que eu acreditava que tinham mais afinidade para exercer essa função, e o governo estava sem liderança. Se eu não, salvo engano, ficou até abril de 2021 sem liderança. E naquele momento eu não estava querendo, Roger, assumir muitas responsabilidades, porque minha mãe estava iniciando um tratamento de câncer de mama. Minha mãe começou um tratamento de câncer de mama em março de 2021, e eu sabia que a responsabilidade de uma liderança de governo era muito grande, e eu não gosto de pegar nada para não fazer bem feito. Mas diante, né, da ausência de outros nomes, André um dia me ligou, eu estava na Câmara, e me pediu: Camila, nós precisamos indicar uma liderança de governo, e eu falei ao prefeito Edinaldo que você aceitaria o convite. Eu falei: André, por que você falou isso? Eu, diante do problema que minha mãe está atravessando, eu não queria assumir essa responsabilidade. Eu falei: então coloque Maria Cedrais de vice-líder, porque caso eu não consiga cumprir a minha missão, eu sei que eu serei bem substituída por ela. E assim foi, aceitei a missão, acredito que cumpri, né, com afinco para o que me foi proposto. Tinha algumas críticas em relação a diálogo, né? Fui percebendo que esse diálogo foi se perdendo no meio da história, principalmente na mudança do secretariado, na época que saiu o secretário de Saúde, Sandro, e assumiu interinamente a atual secretária, Caliane Ferreira. E naquele momento eu fiquei sabendo dessa mudança pela imprensa, assim como a Só não fui maioria. informada aqui Não fui informada sobre essa certo. mudança. E como líder de governo nesse momento, eu senti que algo não estava bem afinado na questão do diálogo, né? Eu sempre, Roger, apesar de fazer uma defesa grande do governo na Câmara, as minhas inquietações eu sempre resolvia internamente. Eu nunca fui de aceitar tudo, né? O que eu via que eu achava que não estava correto, eu buscava o prefeito, buscava o seu secretariado e estava sinalizando, né? Eu não sei se isso satisfazia muito, né? Então, nem sempre eu era escutada. E quando foi nas férias, em janeiro, no período do recesso parlamentar, eu falei com o André, eu vou entregar a liderança do governo. Naquele momento, a gente ainda não tinha nenhum problema do ponto de vista político. Era um problema mesmo administrativo. Eu estava tendo dificuldade de diálogo, inclusive houve um fato que foi a suspensão do retorno das aulas escolares, que eu também fiquei sabendo por um decreto que foi publicado. Não houve diálogo da gestão. Todos esses fatos você sabia através da imprensa e de outras pessoas. Isso, exatamente. O governo não comunicava nada para você. Não comunicar como né? líder. Então, eu achava que era uma liderança que não estava surtindo muito efeito. E cheguei a fazer um ofício para o prefeito em fevereiro, informando que eu gostaria de entregar a liderança do governo. Naquele momento, a gente teve um diálogo, que foi até quando nós conversamos, inclusive, sobre a questão do Brejnews, que era uma inquietação minha, que eu sabia que poderia vir outra chuva, eu não estava sendo ouvida na época pela secretaria, entre outras questões que naquele momento eu fui colocado na mesa do diálogo. E ele me perguntou: você permanece na liderança de governo? Eu falei: esqueça o ofício. E ali me mantive como líder. Não dei publicidade a esse pedido na época, mas aí, com o decorrer do tempo, você sabe o que foi que aconteceu, e eu já me manifestei
na Câmara, né? Hoje eu não faço mais parte da bancada governista, não por opção minha, né? O senhor já é bancada independente, Camila? Hoje ou é da bancada de oposição? Não sou da bancada de oposição, Roger. Tem uma posição... Mas já teve convite para você ser da bancada de oposição? Ainda não. Mas se esse convite vier? Um convite formal, não. Tem aquelas brincadeiras de vereadores, porque a gente também brinca ali não é só aquilo que a população vê, aquela disputa. Temos, e hoje, graças a Deus, nessa posição de independência, Roger, eu tenho conseguido construir relações boas, inclusive com desafetos políticos meus do passado. Essa independência me dá essa liberdade de transitar tanto pela bancada governista, tanto pela bancada de oposição. Não houve convite formal e, no momento, também não há nenhum interesse da minha parte. Eu acredito que a posição de independência é uma posição que me dá liberdade de votar de acordo com as minhas convicções, de me posicionar de acordo com as minhas convicções. Mas a gente sabe também que ninguém vai muito longe sozinho, né? É preciso. Mas preciso unir forças, né, Camila? É preciso unir forças.